Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a psicóloga Laura Lima, que está aqui para falar do Janeiro Branco, o mês da conscientização da saúde mental e também emocional. Só deixa eu alterar a câmera aqui para que você veja esta agora que está na nossa live é a psicóloga Laura Lima. Laura, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso chamado, por estar aqui falando deste tema tão interessante. Quero começar já perguntando para você, exatamente o que é o Janeiro Branco, quando surgiu a data e para que serve a campanha? Ok. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos nossos ouvintes. Quero agradecer o espaço, o tempo, que foi cedido para falar sobre saúde mental, um assunto que é tão importante. Então, agradeço mesmo. Espero que seja muito significativo para todos nós. Sim, vamos lá. E sobre a campanha, Janeiro Branco, é uma campanha que busca promover a conscientização com a saúde mental e emocional das pessoas, de todos nós. Janeiro, ele foi escolhido porque muitas pessoas buscam, no início do ano, fazer algumas reflexões, colocar expectativas, objetivos, e a cor, ela foi escolhida simbolicamente, representando uma folha ou uma tela em branco, em que as pessoas podem ali repintar ou ressignificar as suas histórias. Perfeito. Você sabe que não me aguento, eu preciso dar meu testemunho. Final de ano é aquela época que a gente faz as resoluções para o ano novo, tudo que a gente quer, tudo que a gente espera. E aí fica naquele período de reflexão, como você mesmo disse. Okay. E eu defini um projeto de vida pessoal, chamado, eu dei até nome, eu sou metido. Chama Mais Vitalidade. Legal. Que é um programa de saúde integrativa e envolve a saúde física e também mental. Poxa. Então, assim, eu conto com uma psicóloga, com quem eu eventualmente faço sessão, mas eu também vou fazer aula de yoga com a professora Ana Karina, porque eu acredito que isso vai me ajudar em todo o processo. Então, eu quero mais saúde, mais fôlego, melhor desempenho do ponto de vista físico, mas eu entendo que a saúde mental ela é primordial, porque não adianta para mim eu ficar de repente com mais disposição, com mais fôlego, com menos peso ou com mais massa magra, tudo isso, e não tá com a cabeça legal. Exato. Tô certo, né? Muito certo, E bom. O que acontece, Marcelo? Muitas pessoas, elas se cuidam, mas na parte física, e aí a saúde mental ela ficava em segundo plano. Não era muito falado sobre isso. Essa campanha Janeiro Branco, ela está completando esse ano 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ela começou lá em Minas Gerais por um psicólogo, Leonardo. Então hoje essa campanha, ela completa 10 anos, mas existem muitos preconceitos. Há um tempo atrás, isso não era falado, não existia espaço para isso. Como a gente estava conversando anteriormente aqui no intervalo, o que acontece? Existem campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. E o Janeiro Branco é para dar mais ênfase, mas não quer dizer que a gente só tem que cuidar em janeiro, ou em janeiro, exato, Então é o ano todo. Perfeito. Mas assim, ter essa campanha é sim importante. Ter essa campanha faz com que a gente reflita um pouquinho quanto a nossa saúde mental é necessário. Porque se as coisas não vão bem aqui dentro, internamente, onde acabam elas irão refletindo lá fora. Porque eu vou me comportar de uma maneira na minha casa, se eu não estou bem na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações, Então, ter essa questão de olhar um pouquinho para o nosso sofrimento psíquico, olhar um pouquinho para as nossas emoções, lembrar que nós não somos máquina, Nós somos seres humanos. Muito importante a gente pensar nisso, Exato, e como seres humanos, temos sentimentos, emoções. Sim, e precisamos olhar de fato. Eu, dias atrás, entrevistei uma coach aqui, a Helena Abel, que veio falar sobre gestão do tempo, e a gente partiu exatamente desta constatação, que a gente pega a agenda e fica socando um monte de atividade lá dentro, e aí no pouco tempo que a gente tem para relaxar, para deixar a mente descansar, você pega o celular e aí você fica passando em redes sociais e aí não para nunca. E a gente acha que sempre consegue achar um tempinho para encaixar as coisas. E ela disse que o raciocínio está completamente errado. Você não encaixa a ação no seu tempo. Você prioriza a ação
e deixa um tempo suficiente, inclusive uma margenzinha, porque sempre imprevistos e urgências ocorrem, para que você consiga executar, então, menos ações no dia, foque nas ações e não no tempo, porque ele nunca será suficiente diante da demanda que a vida moderna nos traz, né? Enfim, você tem números, Laura, para falar da situação da saúde mental no Brasil, por exemplo? Sim, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país com mais pessoas ansiosas, né? Isso assusta, né? Jonathan, Marcelo, isso nos assusta, porque é o país considerado, né, com o maior número, o número é 9,3% da população, né? E... Isso assumidamente, né? Porque eu chego à conclusão que todo mundo, em maior ou menor grau, é ansioso. Uns muito mais, uns com transtorno, né? Outros com algum nível de ansiedade, mas quase todo mundo, a gente percebe isso, né? Falar que eu não sou ansioso, que o Jonathan não é ansioso. Jonathan? Eu já ouvi falar, até um termo que eu já ouvi, é uma ansiedade leve, uma ansiedade boa, sabe? Vamos fazer uma prova, vamos estudar. Vamos falar sobre isso. Legal, Jonathan. Eu penso assim, todos nós nascemos com sentimentos, né? Então, todos nós temos sentimentos bons e ruins. Então, todos nós temos a raiva, temos tristeza, temos a felicidade, temos a alegria e temos a ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem diversos níveis. Então, existe sim essa ansiedade em que tem uma prova para fazer, posso ficar ansioso? Sim, natural. Tem uma viagem, um passeio legal, posso ficar ansioso? Normal, tranquilo. Só é necessário um alerta quando essa ansiedade, no momento da prova, ela vai me dar um branco e fazer eu esquecer. Essa ansiedade vai ser tão elevada que eu não vou conseguir aproveitar o passeio. Ou vai até me deixar com dor de barriga, não tem aquela ansiedade que dá a dor de barriga, e que eu não vou conseguir aproveitar o momento, porque eu estou muito ansioso. E sim, existe os transtornos de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, tem também os transtornos de pânico, ansiedade social. Então, muito legal vocês terem essa consciência, né, e trazerem essas informações bacana. Que bom, eu fiquei, para ser bem sincero, até assustado quando você falou que o Brasil tem o maior índice de ansiosos do mundo. Meu Deus do céu. É o primeiro. E em relação à depressão, né, são 12 milhões de brasileiros, né? Então, é um assunto muito importante, nós precisamos falar, e eu gostaria até de encorajar os nossos ouvintes, né, aqueles que estão aqui pela live no Facebook também, de que se você percebe, né, que a sua ansiedade, que sintomas depressivos ou outros sofrimentos, né, seja de ordem química, biológica, ou seja de ordem ali externa, o seu ambiente, você não está se sentindo bem, gostaria de te encorajar a procurar ajuda, conversar, buscar uma rede de apoio, porque você e a sua saúde mental têm sim importância. E me diga o seguinte, Laura, Janeiro Branco, como você falou no começo, né, trata-se de uma campanha, mas de forma geral, as ações de saúde mental, a pessoa ela tem que ter em mente o ano todo, de forma constante e permanente, né? É uma questão de saúde, como diz a minha amiga Andréa Gigliotti, integrativa. Não dá para pensar em saúde só em um fator relacionado apenas a físico, ao mental. Eu, inclusive, abri o programa, a gente sempre tem uma frase do dia. E a frase de hoje foi: não dá para falar de saúde sem pensar em saúde mental, que eu peguei de um médico americano, né, que não é psiquiatra, não tem formação em psicologia, mas ele trata de forma holística a saúde. E ele fala isso e eu achei legal colocar hoje. Não dá para pensar ou falar em saúde se a gente não levar em conta a saúde mental. Dito isto, o que a gente pode fazer, o cidadão comum, vamos começar por aí, o cidadão comum, para se engajar na campanha e não ficar apenas em janeiro? Como que a gente pensa a saúde mental o ano todo? Sim. Em relação à campanha especificadamente, né, ela tem um site que é janeirobranco.com.br. As pessoas podem acessar, né, e ver formas de participar, conhecer um pouco mais sobre essa campanha. Aqui a gente está falando só um pouquinho, né, dando uma pincelada sobre isso, mas formas de se engajar nisso, né, seria como
eu falar sobre esse assunto na minha casa, eu levar esse assunto para minha empresa, para o meu ambiente de trabalho, eu falar com os meus amigos sobre saúde mental, sem preconceito. Sem preconceito, isso, né? Então eu posso também consumir esse tipo de conteúdo, essas informações sobre saúde mental e também reproduzir isso. Então, vi um vídeo legal sobre saúde mental, por que não compartilhar com aquelas pessoas que eu gosto, com aquelas pessoas que eu tenho acesso, né? Eu acho que é uma forma de se engajar, e no site tem algumas dicas como participar ativamente da campanha. Estamos aqui no site, eu pelo computador, Jonathan Alves pelo celular, janeirobranco.com.br. É um site simples, bastante amigável, né? Tem aqui vídeos, tem informações de texto, tem áudio, muito bom. Então é isso, vá lá, acesse, compartilhe. Então a gente que fica tanto tempo no celular, no tablet, no computador, olhando redes sociais, memes, essas coisas todas, por que não compartilhar também algo bom que tenha conteúdo, não é? E bacana, Marcelo, porque aqui tem alguns artigos e notícias, por exemplo, ideias para realizar o Janeiro Branco em instituições, espaços religiosos, empresas, por aí vai. Perfeito. Ó. Vai descendo aí, vai rolando a barra. Uhum. A história, como começou. Muito legal. Perfeito. Aí fica a dica, Rodrigo Treco, que nos manda mensagem aqui. Bom dia, meus amigos. Manda mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. Ele que acompanha pelo aplicativo LR1. Rodrigo, bom dia. Hashtag fica a dica, janeirobranco.com.br. Laura, e do ponto de vista corporativo, porque grande parte do nosso público são empresários, lideranças classistas, formadores de opinião, dá para a gente falar também de saúde mental dentro da empresa que a gente trabalha? Eu acho que é essencial, devido que quando nós falamos de saúde mental nesse ambiente, né, é importante no sentido de que nós passamos boa parte da nossa vida no ambiente de trabalho. Então, se esse ambiente ele for um ambiente que favorece esse tipo de diálogo, esse tipo de informação, sem dúvida nós vamos conseguir ter mais qualidade de vida do colaborador. E em contrapartida, se o colaborador ele está bem, se ele está ali psicologicamente, emocionalmente estável, ele vai produzir mais, as faltas vão ser menores, o absenteísmo, né? O clima organizacional vai ser melhor. Então, eu acho que dentro das empresas, do mundo corporativo, é extremamente importante falar sobre isso também. E tem como o empresário ele mapear isso, o RH, especificamente o RH, né? Sim. Ele fazer esse mapeamento para entender o que os funcionários, os colaboradores estão passando, porque às vezes você identifica algo também que pode ser até mais grave, né? Sim, geralmente o RH, né, ele é responsável por isso, mas não precisa necessariamente surgir ali do RH, pode ser até do empresário, do dono ou de um funcionário sugerir isso, porque às vezes se o funcionário ali consegue ter uma voz e sugerir, olha, eu acho que seria legal, né? Então, fazer um cenário de clima organizacional que Pode a gente continuar chama, falando, só vou movimentar aqui o microfone. Aí. Fazer essa pesquisa de clima organizacional, de repente aplicar um questionário simples, ou até mesmo propor esse diálogo, uma caixinha, né, de o que poderíamos melhorar aqui enquanto relações, enquanto espaço, enquanto momentos de fala, momentos de escuta. Né? Sem dúvida, um colaborador que a saúde mental está sendo colocada em um lugar de evidência, esse colaborador ele vai ficar satisfeito, e se é um colaborador ali que a empresa de repente gosta, né, quer cuidar mais, sem dúvida ele vai ficar nessa empresa. Né? Fica aí a dica para você, empresário que está nos ouvindo. Quero te passar uma pergunta que o advogado Danilo Zaninello, tributarista, ele está nos fazendo aqui. Primeiramente, ele nos parabeniza pela entrevista, tema de grande preocupação mundial. Muito obrigado, Danilo. E ele faz a seguinte pergunta. Ele percebe que existe uma segregação de minorias, né? E aí o que pode, segundo ele, gerar uma sensação nelas, as minorias, de não pertencimento. Isso pode contribuir para problemas psicológicos? Obrigada pela pergunta, Danilo. E sim, com certeza pode contribuir, né? Nós entendemos que essas minorias, quando elas têm essa segregação, né, sim, elas se sentem
ou até excluídas, né? É importante ter esse sentimento de pertencimento a algum lugar. Se eu não tenho, por exemplo, um lar, uma casa, uma base, ou uma cultura, né, um lugar de pertencimento, isso me afeta, sim, né, afeta a nossa saúde emocional. Então, ter um lugar de pertencimento, sem dúvida, faz com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta acolhido. Acho que essa palavra é uma das que eu mais gosto. Sim, sim. Né? O acolhimento, né, enquanto a gente necessita de alguma coisa e nós somos acolhidos. E esse acolhimento não precisa de muito. Geralmente é ouvir atentamente, porque às vezes a gente está conversando. Escutativa é tudo de bom, né? Então, esse acolhimento, né? Então, o que eu posso fazer? Né? É ter esse acolhimento e sim, né? Respondendo à pergunta, afeta ativamente, né? Afeta significativamente a saúde mental. Laura, 9h01, a gente vai partindo para o final da entrevista. Aqui a gente costuma dizer que entrevista boa é assim. O tempo passa e a gente nem percebe. Que bom! E deixando aquele gostinho de quero mais, tenho mais para falar, volta outras vezes. Mas olha, eu tenho ainda outra questão. Você pode deixar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, dicas básicas para que a pessoa cuide da saúde mental? Existem questões aí práticas, ações, aliás, práticas, que a gente pode utilizar no dia a dia, seja em casa ou no trabalho, para prestar atenção na saúde mental? Com certeza, Marcelo, existem sim, né, atitudes, né, comportamentos diários que nós podemos ter que vai colaborar com a nossa saúde mental, com as nossas emoções. Então, quais são essas ações? Né? Lembrando que nós somos um ser integrativo, né? Todas as áreas da nossa vida precisam ser cuidadas. Então, eu praticar uma atividade física, você compartilhou o seu projeto, isso é muito legal, seja qual for a atividade física, né? Existem estudos que dizem que se você praticar uma caminhada simples de 30 minutos, seu corpo você vai produzir serotonina, o que vai ser muito bom, uma sensação de bem-estar. Então, praticar atividade física, ter um sono regular é importante, uma qualidade de sono, 7 a 8 horas por dia, aquele sono picadinho a gente não descansa, Lá não vai desliga o Jonathan Alves dormir mais cedo ainda, ó. Viu, Jonathan? Não adianta, essas 4 ou 5 horas que você dorme por noite... Eu sou desse time, eu durmo cedo também, viu? É isso aí. Se alimentar bem. Alimentar-se bem, perfeito, então, algumas pessoas, né, quando a gente conversa, até mesmo com pacientes, a gente fala dessa alimentação e as pessoas, poxa, mas eu não estou aqui no nutricionista, mas como eu me alimento, o que eu consumo, seja pela boca, o que eu consumo pelos olhos, aquilo que eu ouço, afeta na minha saúde mental. Então, sim, a alimentação é importante, a alimentação saudável, tá? Cuidar das nossas relações. Então, como são os meus relacionamentos? Amizade, relacionamentos afetivos, relacionamentos do trabalho. Social, então, cuidar. Perfeito. Exato, cuidar de todas as nossas relações, ter autocontrole, né? E isso é uma coisa que a gente pode conversar melhor outros dias, né? Inteligência emocional, sabe essas coisas? Autocontrole é difícil, né? Ainda mais em tempos de polarização política, meu Deus do céu. Sim. Enfim, mas olha que dica boa. E eu acredito que pedir ajuda, né? É uma atitude muito importante. Então, como eu disse, né, encorajar os nossos ouvintes, a todos nós, a se for necessário, né, se você considera que você está em sofrimento psíquico, não fique com receio e também você que pode apoiar, né, muitas vezes a gente tem um certo preconceito, se eu disser aqui, né, se nós conversarmos e a gente dizer, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, as pessoas não ficam, né, com receio ou não tem nenhum preconceito, mas quando nós falamos, eu estou ansioso, eu estou com alguns sintomas depressivos, eu não estou bem mentalmente, existe um preconceito. E por que isso? Sendo que o cérebro é um órgão que faz parte de nós também e merece o cuidado, né? Eu não digo que a gente não tem que cuidar da saúde física, devemos, mas não podemos esquecer também da saúde mental. Eu só gostaria de estender um pouco, estender nem tanto, né? Na verdade, eu voltar no termo que você utilizou aqui, que você falou que é muito importante, escuta ativa. Então, quando a pessoa disser a você, ou você perceber que ela está com algum problema que não é rotineiro, não faz parte do dia a dia dela, ela está diferente, escute ativamente. E o que isso quer dizer? É você prestar
atenção no que a pessoa fala e não adianta também fingir que está ouvindo e ficar no aham, sim, não. Quando você faz a escutativa, você tem que fazer perguntas que façam sentido e que deixem a pessoa e estimule ela a se expressar, colocar para fora o que ela precisa dizer. Tô certo? Muito certo. Obrigada, Marcelo, por ter dito tudo isso. Eu acho que contribui muito, né? Eu penso que a voz que os nossos ouvintes têm ouvido todos os dias é a sua, então eles têm uma familiaridade com você, então você passar essa informação tem um peso muito grande. Obrigada mesmo. Imagina. Eu acho bacana ter um professor na faculdade, o César Gomes, de antropologia. Um dia eu perguntei para ele assim na aula, falei, professor, como que eu vou... Que antropologia é o estudo da cultura, né, relações sociais. Falei, como que eu entendo a outra cultura? Ele falou assim, Viola, você tem que ter um olhar etnográfico. Eu falei, o que é isso? O olhar etnográfico, ele dizia para mim, eu uso até hoje, é entender o outro pelo olhar do outro, não pelo seu olhar. Então, quando você parte da questão, vou entender o Marcelo, mas vou entender o Marcelo pelo que ele está vendo, pelo que ele está sentindo. Hoje existe um termo bastante utilizado para isso. Empatia. Você colocar-se no lugar do outro para tentar entender o que ele está dizendo, até mesmo a ideologia dele, e não ficar fazendo pré-julgamentos, não é verdade? Uma frase que a gente usa bastante é assim, não chame de drama a dor que não é sua. Perfeito! Eu já usei algo parecido para um termo que eu abomino, não gosto mesmo, já foi tema de artigo meu, que é o tal do mimimi. Então, quando alguém fala, não me venha com mimimi, eu não consigo esconder o meu descontentamento. Porque é mais ou menos isso, né? É você ter preconceito com o outro, não entender o outro, e aí você resume tudo a um termo que para mim é péssimo. Sim. Saúde mental não é frescura, saúde mental não é falta do que fazer, saúde mental salva vidas. É isso, perfeito. Antes de terminar, quero te perguntar o seguinte, você certamente me dirá quem é, quando aparece gente nova na nossa live, eu sei que ela ou foi convidada, ou conhece, ou até mais do que isso, do nosso entrevistado. Quem é Armando Terçariol? Armando Ricardo, a gente chama mais ele de Ricardo, é um amigo, colega. Obrigada, Ricardo, por estar nos acompanhando. E está dizendo que é a melhor psicóloga. Falei, bem, pelo comentário, ou é parente ou é amigo. Armando, muito obrigado pela audiência. Laura, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, porque você disse, inclusive, na resposta anterior, que assim, procure ajuda, tem que ser ajuda profissional. Se alguém quiser, então, entrar em contato com a Laura Lima, doutora psicóloga, como faz? Eu tenho o Instagram, @psicolauralima, e o telefone, o WhatsApp, 18 996 76 6783. Repete pra gente, 996 76 6783. Lembrando também que, se for necessário ajuda pelo SUS, a pessoa pode procurar ajuda na UBS mais próxima à sua residência, né? Que é importante, e lá serão feitos encaminhamentos, né? Não existe uma psicoterapia dentro das unidades básicas de saúde, mas lá você será direcionado. Perfeito. E olha, só para eu complementar então tudo que a gente está falando sobre o Janeiro Branco, pensando em endossar essa reflexão, o Shopping Praça Nova está fazendo a sua contribuição durante esse mês. Olha só, quem passar lá pelo centro de compras, no piso superior, ao lado da Centauro, verá mensagens de conscientização e ainda poderá interagir com elas. Isso porque uma amarelinha motivacional, sabe aquele jogo desenhado no chão, com quadrados que você fica pulando? Uma amarelinha foi instalada nas dependências do shopping com mensagens positivas como seja gentil com você, faça mais coisas que você goste, respire fundo, ouça a sua música favorita e assim por diante. Além da amarelinha, desenhos descontraídos representando um cérebro humano incentivam a prática de atividades que podem contribuir para o bem-estar físico e mental. As figuras destacam a meditação, a importância de uma rotina de sono e o exercício físico, por exemplo, coisas que Laura Lima, psicóloga, falou aqui pra gente na entrevista. Outra ação que faz parte da campanha do Praça Nova é um cartaz localizado no espaço do cliente com 10 dicas para preservar a saúde mental. Parabéns ao Shopping Praça Nova pela iniciativa. Laura, muito obrigado pela sua participação.
Foi bastante rica a entrevista e eu espero contar com você aqui no Jornal da Manhã Araçatuba em outras oportunidades. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Jonathan. Obrigada aos nossos ouvintes, aqueles que participaram. Saúde mental não precisa ser um assunto chato ou delicado, nós podemos fazer dessa maneira, conversar de uma maneira tranquila, expor e ouvir como a gente conversou. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho. Obrigada. Bem, é isso, olha, agora já são 9h10. Eu preciso dizer que estou ficando por aqui, eu e Jonathan Alves estamos ficando por aqui.